Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergo o design de interiores. E ela não veio dos livros, ela não veio da faculdade, ela não veio da pós-graduação em gerontologia, ela veio das pessoas. Depois de ouvir tantas histórias, eu percebi uma coisa. As pessoas idosas, elas não querem uma casa perfeita, elas querem continuar vivendo. E elas querem que a sua casa reflita a sua identidade. E isso mudou completamente a forma com que eu faço o meu trabalho. Durante muito tempo, eu acreditava que o meu trabalho era solucionar problemas. E hoje eu percebo que antes de qualquer solução, eu preciso entender o que aquela pessoa não quer perder. Porque existe uma pergunta que é muito mais importante do que essa. O que precisa mudar dentro dessa casa? E a pergunta é: o que precisa continuar acontecendo dentro dessa casa? Percebe a diferença? Eu lembro de uma cliente que ela queria muito uma banheira dentro do banheiro do quarto dela. E para muita gente, até muitos profissionais, o primeiro pensamento seria: não, vamos tirar essa banheira. Mas, nas nossas conversas, eu percebi que não era sobre a banheira, era sobre um sonho, sobre um desejo antigo, umas vontades, e mais do que isso, sobre a cultura daquela pessoa, sobre um ritual diário que era muito importante, que fazia parte da cultura dela, de relaxamento, de bem-estar, de qualidade de vida. Era um momento de contemplação. Então não era sobre a banheira. Então a pergunta deixou de ser como eliminar o risco para como fazer com que esse espaço com essa banheira seja o mais seguro possível dentro desse sonho, dessa vontade, desse desejo, dessa cultura, né? Porque o meu papel como profissional, como designer de interiores, não é decidir pela pessoa, é fazer com que ela entenda, compreenda todos os prós e contras e tome a decisão com consciência. Essa mesma mudança de percepção aconteceu enquanto eu realizava um trabalho numa instituição de longa permanência para pessoa idosa, também conhecida como ILPI. Vocês vão ouvir bastante esse termo por aqui. E num dia, conversando com a equipe multidisciplinar, surgiu a possibilidade de fazer uma sala de atividades, que esse espaço funcionava como um depósito, estava funcionando como um depósito. E aí, numa conversa com as moradoras dessa ILPI, eu percebi que a história era completamente diferente. Não era sobre um espaço de atividades, era um espaço de lazer para conviver e para viver, o que muda completamente a narrativa, né? Então, um lugar para pintar, para bordar, para conversar, para jogar, para interagir, né, de uma forma geral. E
Foi aí que nasceu a ideia de criar uma sala de atividades multifuncional, com várias possibilidades de interação, de convivência. E é um espaço para, além de fazer essas atividades, manter as funcionalidades de cada morador, né? Que esse é o nosso objetivo principal, né? Dentro da gerontologia, o foco é sempre esse, né? A capacidade funcional, a autonomia e a independência. Então, é como se fosse 3 pilares. Então, percebe a diferença? A gente não estava criando uma sala de atividades, um espaço recreativo. A gente estava criando um espaço para que a pessoa pudesse se manter digna, pertencente e preservando as suas funcionalidades, né? O que muda completamente os nossos diálogos e também as nossas perguntas, enquanto a gente vai projetando. E aí, depois dessa sala de atividades, veio uma outra solução também, que era criar uma sala de convivência, nessa mesma ILPI. E, à primeira vista, pode-se pensar num espaço com sofás, com uma televisão, apenas gerar um conforto, né? Mas ela nunca foi sobre móveis, ela era sobre encontros, sobre convivência, sobre visitas, reuniões, sobre risadas, sobre pertencimento, sobre momentos íntimos ali também. Nessa sala, nós criamos vários espaços, vários ambientes. Era uma sala bem ampla e foi possível criar vários ambientes. E um deles, em específico, era um espaço de oração, que inclusive é muito utilizado por uma das moradoras, que foi até um pedido dela, né, para que tivesse aquele espaço ali para ela ter esses momentos íntimos com Deus. Então isso é muito significativo, porque vai muito além. Já vou chorar já. Vai muito além do móvel. E isso é muito imaterial. É realmente entender o que está por trás. E eu acho que é por isso que realmente o design me emociona profundamente. Porque isso é muito significativo. Você poder proporcionar isso para as pessoas é muito significativo. E depois ouvir delas e ter o feedback delas, então, nossa, é extraordinário. Ai, me recompus, voltei aqui, mas o que eu queria dizer, né, em relação a isso, é que essa ação foi possível realizar porque as moradoras também estavam ali presentes, falando das suas intenções, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas vontades, e tiveram também o seu espaço para falar e também tiveram as suas escolhas sendo ouvidas e respeitadas. Então, o envelhecimento, ele não elimina o espaço da convivência, muito pelo contrário. A gente sabe que ela fica ainda mais importante e significativa. E foi convivendo com essas pessoas que eu entendi que autonomia significa continuar participando das decisões da própria vida, inclusive da própria casa. E uma ILPI é uma casa.
E eu defendo isso. As pessoas têm suas preferências e escolhas. E é importante ouvi-las e respeitá-las. E talvez seja por isso que eu tenho mais cuidado quando alguém me pergunta: ah, eu preciso tirar isso? E na maioria das vezes eu respondo: depende. Depende do significado, depende da rotina, depende da pessoa, depende da equipe multidisciplinar. Porque um ambiente, ele não pode apagar a história daquela pessoa. Ele precisa aprender a caminhar junto com ela. Hoje eu aprendi que o maior erro que a gente pode cometer é olhar apenas para o risco. Porque quando olhamos apenas para o risco, a gente também pode muitas vezes retirar o prazer, os sonhos, os desejos, retiramos a autonomia, retiramos os pequenos encontros, retiramos os pequenos momentos que dão sentido à vida. Eu já contei algumas histórias aqui em outros vídeos sobre familiares que fizeram escolhas sem levar em consideração o desejo daquela pessoa e teve desfechos bem significativos. Então, eu acho que a pior sensação do mundo é você ficar com aquele sentimento, com aquela pergunta na sua cabeça: como poderia ter sido feito? Existia outra forma? Existia outra maneira? Existia outro caminho? Sabe, esses questionamentos que assombram depois que você já tomou uma decisão? Então esse é um sentimento bem complexo, né? E dentro do design de interiores, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, justamente para a gente não fazer as escolhas, né? Já deixei claro aqui, como profissional, eu não posso escolher pela pessoa, mas eu preciso pensar em todas as possibilidades que podem acontecer, trazer até ela e fazer com que ela tenha consciência e faça a escolha. E isso é preservar a autonomia e o respeito em relação às escolhas daquela pessoa. Isso é fundamental. Gerontologia me ensinou muitos conceitos, né? Como autonomia, independência, capacidade funcional, envelhecimento ativo, mas foi convivendo com as pessoas idosas que eu aprendi realmente o significado dessas palavras, na prática, convivendo, dialogando e aprendendo. A casa amada não existe para dizer às pessoas como elas devem viver. Existe para ajudá-las a enxergar aquilo que antes passava despercebido, para gerar reflexão, para fazer perguntas, para ajudar famílias e principalmente para mostrar que um ambiente ele pode limitar, mas também pode facilitar um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, um envelhecimento digno, preservando suas capacidades. No fim das contas, eu nunca projetei banheiros, quartos, salas, cozinhas. Eu sempre projetei possibilidades. Possibilidades de alguém continuar vivendo e sendo protagonista da sua própria história. Acredito que isso tenha sido exatamente o que as pessoas idosas mais me ensinaram. Que o objetivo nunca foi lutar contra o envelhecimento. O objetivo sempre foi criar condições para que o envelhecimento continue acontecendo de forma possível,
digna, independente, mais segura, mais humana. E se hoje eu enxergo o design desta forma, é porque eu tive o privilégio de conviver e escutar pessoas que me ensinaram que uma casa não foi apenas feita para morar, é o lugar onde a vida acontece, onde você vai criando as suas histórias, né? E eu sou profundamente grata por cada história que chegou até mim.